Ler a Bíblia e entender os enigmas. Livro de Provérbios explicado. Capítulo 1. Antes de começarmos a estudar este precioso livro, é importante conhecer os significados de algumas palavras-chave que se encontram neste livro. Vamos iniciar com a palavra ensino. Ensino significa ensinamento, forma sistemática de transmitir conhecimentos. Entender significa ter ideia clara de, compreender, ser hábil, perito ou prático, crer, pensar, interpretar, julgar, ouvir, perceber, combinar-se, juízo, opinião, entendimento. Entendimento significa capacidade de julgar, entender, acordo, ajuste. Inteligência significa a faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar com facilidade, intelecto, compreensão, conhecimento profundo. Justiça significa direito, razão fundada nas leis, jurisdição, alçada, tribunais, magistrados e todas as pessoas encarregadas de aplicar as leis, autoridade judicial. Juízo significa apreciação, conceito, opinião, voto, parecer, sensatez, siso, foro ou tribunal em que se julgam e sentenciam pleitos, litígios e demandas, ideias, timo. Equidade significa reconhecimento imparcial do direito de cada um, igualdade, justiça, retidão. Prudência significa a virtude que nos leva a conhecer e evitar os erros e os perigos, timo, cautela, precaução, moderação. 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens, conhecimento e bom siso. 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A explicação do versículo 7, temor do Senhor, não se trata de medo. Os filhos de Deus desconhecem o medo para com Deus, mas respeitam de maneira tal como filhos respeitam a seus amados pais. O temor do Senhor é culto divino, é reverência, é atenção respeitosa, é confiança filial, é a observância dos preceitos divinos em gratidão por sua misericórdia. Princípio, é a base, a fonte, são chamados loucos os que desprezam o temor do Senhor. 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. 9. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares, para o teu pescoço. 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. 11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. 12. Traguemos vivos, como o abismo, e inteiros, como os que descem a cova. 13. Acharemos toda sorte de bens preciosos, e encheremos de despojos a nossa casa. 14. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés. 16. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Explicação do versículo 15. Não te ponhas a caminho com eles. E isso por duas causas, eles fazem mal aos outros e si mesmos. 17. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. 18. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. 19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vamos entender agora o que os versículos 17,18 e 19 quer nos ensinar. Debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Dito popular, ou seja, a ave prevenida não cai no laço, os impíos certamente falharão no seu intento, assim como falha o passarinheiro que estende a rede à vista das aves. Antes, os maldosos cruéis cairão na sua própria rede e perecerão. Emboscam,
fazem emboscada para os outros, e depois eles mesmos caem na rede que prepararam. No capítulo 7, versículo 15 de Salmo diz: abre e aprofunda uma cova, e cai neste mesmo poço que faz. E também no capítulo 26 e versículo 27 de Provérbios diz: quem abre uma cova nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Ganancioso. No capítulo 15, versículo 27 de Provérbios diz: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Ponto a respeito da ganância. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 e versículo 10, nos ensina: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. No livro de Êxodo, no capítulo 23 e versículo 8 diz: também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz, e perverte as palavras dos justos. 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças, levanta a voz. 21. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. 22. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? 23. Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. 24. Mas por que clamei, e vós recusastes? Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. 25. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. A sabedoria é personificada como uma mulher que convida todos para que venham a ela e aprendam. E a mulher é o corpo igreja e o cabeça da igreja é Cristo. E esta sabedoria se refere a Cristo. Como diz no capítulo 8, versículos 22 ao 31 de Provérbios, também no livro de João capítulo 14, versículo 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a maioria se recusa a atender o seu convite, na qual promete bem-aventurança aos o ouvem. MT 5.6. Portas. Significa é a sombra das quais se assentam os anciões da cidade. 26. Também eu me rirei na vossa desventura, e, em vindo o vosso terror, eu zombarei. 27. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vós chegar o aperto e a angústia. 28. Então, me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar. 29. Porquanto aborrecerão o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. 33. Mas o que me der ouvidos habitarão seguro, e sem temor do mal. A explicação destes versículos são diretos e claros de entender. Por sentimento de justiça temos ao ver a malvadeza obstinada, aqueles desprezadores querem, afinal, abraçar a sabedoria a fim de evitar o castigo. Mas então será tarde, pois desprezaram até o último dia do juízo. Se você gostou, deixe o seu joia, curtir, comenta e compartilha com mais pessoas. Obrigado.